Katsu. Hoje, essa aula a gente vai falar um pouco do Katsu para você poder entender e trabalhar de uma forma melhor com o Katsu. Como funciona? A ciência por trás do treinamento de Katsu é fascinante. As observações e experimentos iniciais do Dr. Sato em si mesmo para ver se o treinamento com restrição de fluxo sanguíneo poderia produzir replicação artificial das condições fisiológicas do treinamento intenso e o subsequente desenvolvimento de técnicas e protocolos Katsu mudaram a vida de dezenas de milhares de pessoas. Aqui está uma introdução sobre como funciona a restrição de fluxo sanguíneo Katsu. O sistema Katsu consiste em faixas de ar infláveis, pneumaticamente, e uma pequena unidade de compressor controlada por microprocessador. As faixas de ar Katsu são usadas na parte superior dos braços ou nas pernas, na parte superior também, e conectadas à unidade de controle por tubos de ar fino, hoje podendo também ser por wireless. A unidade de controle Katsu fornece ar comprimido às bandas, causando compressão moderada. Às vezes, a compactação é cíclica, usando o ciclo Katsu, que é patenteado. Ou, se o usuário selecionar, a compactação pode ser sustentada usando o modo constante Katsu. Quando a compressão é aplicada às bandas de ar Katsu, o membro é comprimido e o fluxo do sangue no membro de volta ao coração, retorno venoso, é moderadamente reduzido. Isso faz com que o membro fique cheio de sangue. Mais sangue entra no membro do que consegue sair. A ciência por trás do Katsu. Esta circulação sanguínea adicional, temporária, no membro, leva a mudanças sutis e profundas na homeostase. O sistema vascular aumenta sua elasticidade gradativamente, levando à secreção de uma variedade de hormônios e fatores de crescimento. Os capilares alongam-se e expandem-se para melhorar a circulação e a vascularização. Katsu é um catalisador para a produção de VEGF, fator de crescimento endotelial vascular. Óxido nítrico, IGF-1, que é fator de crescimento de insulina. BDNF, que é fator neurotrófico derivado do cérebro, bem como ceramidas, plasmalogênios, beta-endorfinas e testosterona. O óxido nítrico permite que os vasos sanguíneos se contraiam e relaxem e regula as células inflamatórias nas paredes dos vasos sanguíneos. Além disso, durante a fase de pressão do Katsu, o lactato se acumula no músculo, sinalizando a glândula pituitária para liberar HGH, hormônio de crescimento humano. O hormônio de crescimento é secretado em grandes quantidades, simulando exercícios vigorosos e ativando o metabolismo do seu corpo. Isso é o que, teoricamente, causa um crescimento muscular mais rápido ao fazer o treinamento Katsu. Katsu é o mesmo que restrição de fluxo sanguíneo? Se Katsu é o BFR original, então, como não é um treinamento de restrição de fluxo sanguíneo? A diferença está no método que a Katsu utiliza para criar respostas fisiológicas no corpo em comparação com a maioria das empresas modernas de BFR. Vamos cavar isso mais fundo. Décadas de testes clínicos, pesquisa e desenvolvimento de produtos pelo Dr. Yoshiaki Sato são a base pela qual a Katsu é diferente das empresas de restrição de fluxo sanguíneo que surgiram nos últimos anos. A diferença crítica entre Katsu e outros equipamentos de BFR está enraizada na fisiologia humana. A maioria das empresas de BFR baseiam sua teoria de restrição de fluxo sanguíneo em uma porcentagem da pressão de oclusão dos membros, EOP. Em outras palavras, a maioria dos métodos de treinamento de BFR começam com a oclusão do membro. Depois, a pressão é diminuída para atingir a pressão ideal, que é a pressão que vamos trabalhar.
A gente não trabalha na oclusão, trabalha numa pressão ideal. E principalmente para isso, usa manguitos largos e rígidos, que é diferente do Katsu. Ingurgitamento versus treino de restrição. Dr. Sato testou uma variedade de métodos para modificar o fluxo sanguíneo em seus membros, através de experiências com ele mesmo e de investigações subsequentes com a equipe de pesquisadores. O Dr. Sato chegou à conclusão de que o ingurgitamento do membro com sangue era a maneira mais segura e eficaz de criar as mudanças fisiológicas. Essa é a abordagem Katsu. Quando o Katsu foi introduzido fora do Japão, muitas pessoas viram as bandas e presumiram que elas estavam sendo usadas para oclusão. Daí surgiu a ideia de usar torniquetes cirúrgicos e até elásticos fortes. Embora as bandas de oclusão possam produzir resultados, elas funcionam de uma maneira muito diferente. As faixas de oclusão, pense em manguitos de pressão arterial e torniquetes, são projetadas para interromper o fluxo sanguíneo para um membro. Pessoas que praticam treinamento de oclusão têm que chegar ao ponto de desligar o suprimento do sangue para o membro e então diminuir a pressão para proporcionar um efeito semelhante ao Katsu. Isso é impossível de se fazer com o Katsu. Como o foco está em encher o membro com segurança, com sangue, as faixas de ar Katsu são projetadas para que não possam ocluir quando usadas corretamente. Foi observado em um estudo de pesquisa realizado por um concorrente da Katsu, baseado em oclusão, que eles não conseguiram obter a oclusão usando bandas Katsu, não importando quanto tentassem. Embora possam ter descoberto que isso é um problema, o Dr. Sato e a equipe da Katsu estão muito orgulhosos desse fato. As bandas de restrição de fluxo sanguíneo Katsu são provavelmente as mais seguras do mercado por causa disso. Décadas de testes clínicos, pesquisa e desenvolvimento de produtos pelo Dr. Yoshiaki Sato são a base pela qual a Katsu é referencial e é diferente das empresas de restrição de fluxo sanguíneo que surgiram nos últimos anos. A diferença crítica entre o Katsu e os outros equipamentos BFR está enraizada na fisiologia humana, como eu já havia dito. A maioria das empresas de BFR baseia sua terapia de restrição de fluxo sanguíneo em uma porcentagem da pressão de oclusão dos membros, EOP, como nós já estudamos. Em outras palavras, a maioria dos métodos de treinamento de BFR começam com a oclusão do membro e depois a pressão é diminuída para atingir a pressão ideal, principalmente usando manguitos largos e rígidos, como eu havia dito. Em contraste, o Katsu usa a homeostase de cada pessoa como ponto de partida da compressão. Pequenas quantidades de pressão são então aplicadas usando faixas de ar estreitas, pneumáticas, flexíveis e confortáveis. Esta pressão é aplicada com segurança por um período de tempo limitado, 30 segundos. A pressão é então aumentada automaticamente e gradativamente para encher lentamente o tecido vascular do membro com sangue. Em contraste, o Katsu usa a homeostase de cada indivíduo como ponto de partida da compressão. O Dr. Sato descobriu que o corpo reage bem a um aumento gradual e incremental e repetido e a subsequente liberação de pressão. Isso resulta no engurgitamento ideal de sangue nos membros, especialmente quando há movimento casual dos membros. O corpo reage menos bem, mas ainda reage, né? Quando é submetido a pressões que ocluem completamente antes de ser recuado. Como é a abordagem com a maioria dos métodos de treino de restrição de fluxo sanguíneo. Você pode ver isso na pele de uma pessoa que usa Katsu, em um membro e equipamento BFR no outro. O membro Katsu é sempre de cor mais escura, um tom mais escuro de rosa, vermelho ou até roxo, indicando maior engurgitamento de sangue nos capilares. O engurgitamento é
aumentado pela inflação e deflação repetidas automaticamente das bandas de Katsu, especialmente com aumentos incrementais na pressão de inflação. Essa é a essência do Katsu. É por isso que o processo é patenteado e é fundamentalmente diferente do treinamento moderno de restrição de fluxo sanguíneo. Como o Katsu pode ter efeitos hipertróficos com pesos mais baixos? Não parece certo. Melhorar o desenvolvimento muscular com peso leve, na cabeça de muitos, é contraintuitivo. Mas isso é algo que você pode fazer ao usar Katsu ou treinar com um volume alto. Veja porque isso pode funcionar com Katsu. Está bem estabelecido que treinar com pesos pesados estimula a produção do hormônio de crescimento humano, que promove ganhos de massa muscular. O uso de pesos leves não está associado à hipertrofia muscular para a grande maioria das pessoas. Como então você pode usar Katsu para desenvolver músculo com resistência? A chave é que o Katsu pode modificar suavemente o retorno venoso do sangue ao coração. Isso faz com que os membros fiquem cheios de sangue. Ao usar resistência, há um maior acúmulo de ácido lático no sangue. Os níveis mais elevados de ácido lático fazem com que o cérebro liberte grandes quantidades de hormônios de crescimento humano e outros metabólicos benéficos que, em última análise, aumentam o crescimento muscular. Usar Katsu e pesos leves também significa que você não está colocando tanto estresse nos músculos e tecidos conjuntivos. Você não precisa quebrar e reparar músculos para fazer com que seus músculos fiquem maiores. Se você pensar nisso de uma maneira diferente, o treinamento pesado é como cavar um buraco antes de construir um degrau. Você tem que preencher o buraco antes de poder crescer. Usar o Katsu, teoricamente, significa que você não cavará o buraco tão fundo, em primeiro lugar, para que possa crescer mais rápido e com menos esforço para o corpo. Caso você esteja pensando que o Katsu, para hipertrofia muscular, será um treino fácil, pode mudar de opinião. Você ainda quer fazer repetições até a falha muscular. O acúmulo de ácido lático em seus membros causará desconforto enquanto você faz isso. A grande diferença é que você não ficará tão dolorido depois, porque não danificou muito seu corpo ao treinar com pesos leves. Katsu é seguro? Katsu tem sido usado clinicamente no Japão há décadas. Uma pesquisa nacional feita no Japão sobre o uso e segurança do treinamento Katsu em 2006 descobriu que havia muito poucas complicações relatadas em pessoas que faziam treinamento Katsu. A pesquisa mostrou que o Katsu é usado por pessoas de todas as idades no Japão, desde jovem até idosos. Outra consideração importante a ter em conta é que o Katsu foi pesquisado extensivamente em mais de 7.000 pacientes de reabilitação cardíaca durante uma década por cardiologistas do Hospital da Universidade de Tóquio. Embora a maioria das imagens que você vê de pessoas fazendo treinamento de BFR, o que o Katsu não faz, seja de jovens ou em boa forma, o Katsu foi pesquisado em uma população mais velha e mais frágil. Os protocolos Katsu são projetados para tornar o Katsu seguro para uso em praticamente todos. Katsu é diferente de outros métodos de treinamento de restrição de fluxo sanguíneo. Você inicia o Katsu de forma conservadora, usando baixas pressões, aclimatando o seu corpo a novas sensações e vai aumentando seu uso com o tempo. Quando usado de acordo com seus protocolos, o Katsu é seguro para a grande maioria das pessoas. Contraindicações do Katsu. As contraindicações para o uso de Katsu são basicamente as mesmas que as contraindicações para exercícios recomendados pela American Heart Association. Estes são: infarto agudo do miocárdio, ataque cardíaco dentro de 2 dias, angina instável em curso, arritmia cardíaca não controlada com comprometimento hemodinâmico, endocardite ativa, estenose aórtica grave, sintomática, insuficiência cardíaca descompensada, embolia pulmonar aguda, infarto pulmonar ou trombose venosa profunda, miocardite aguda
ou pericardite, dissecação aórtica aguda, deficiência física que impede exercícios seguros e adequados. Além disso, por segurança, pessoas com infecção aguda, status tumoral incerto, dissociação aguda da veia cava, degeneração macular, linfedema crônico, gravidez ou hipertensão grave, pressão sistólica acima de 180 ou diastólica acima de 110 também devem evitar o uso do cátio. Também recomendamos que crianças menores de 14 anos não usem cátio. Quando você considera tudo o que foi envolvido no desenvolvimento do cátio, fica claro que ele foi projetado e pensado em segurança. O cátio tem um longo histórico de uso com poucas complicações e possui um conjunto claro de diretrizes que descrevem como usá-lo corretamente. É muito provavelmente o produto mais seguro no mercado de treinamento com restrição de fluxo sanguíneo. Cátio e câncer.